Agora, o que a gente tem falado também aqui no De Primeira, inclusive com o próprio PVC, sobre a questão das multas contratuais dos técnicos do Flamengo, de um ciclo de que vem se repetindo. E agora com o Vitor Pereira, foi mais uma questão que você também trouxe para a gente ontem, de antes de definir oficialmente a saída do Vitor Pereira, ajustar como seria feito o pagamento dessa multa rescisória do Vitor Pereira. Isso não é novo no Flamengo, como o PVC também vem trazendo para a gente, né? Os últimos técnicos têm tido multas salgadas. De que maneira isso repercute no bastidor do clube? Então, essa é uma questão que acaba casando um pouco com a história de tentar trazer o Jesus, né? Que é óbvio que um departamento de futebol que contrata tanto técnico, demite tanto e paga tanta multa, está em questionamento dentro do clube. Não é que está em questionamento pela oposição, está em questionamento por pessoas da situação, que não são do futebol, obviamente, né? Que olham e falam, escuta, o clube gastou quase 50 milhões de reais, quase 40 milhões de reais, desculpa. Quase 40 milhões de reais em multa. E aí tem duas discussões. Uma, é para ficar botando multa tão alta? Ou duas, a gente não está planejando muito mal quem a gente contrata no início da temporada, e aí esse ciclo de demissões. Porque, assim, as contratações do Flamengo, é o que eu ouço ali dos dirigentes que não são do futebol, é assim, contrata como se estivesse planejando estrategicamente o longo prazo. Só que sabe que o histórico do clube recente é demissão constante. Então, como é que você planeja a coisa como se fosse longo prazo, mas tem uma demissão constante de correção de rota? Né? Não é que quando acontece isso ocasionalmente, tem uma justificativa. Então, isso está gerando uma pressão sobre o Landim, porque no final das contas, fala às vezes muito do Marcos Braz e tal, quem toma as decisões é o Landim. É ele que tem a palavra final, é ele que diz quem é o... Vão apresentar nomes para ele, vai ter discussão, mas no final vai ser ele que vai escolher quem é o técnico, no final vai ser ele que vai decidir a hora que aquele técnico vai ser demitido. Então, há um questionamento de por que o departamento, um questionamento de pessoas da situação, de por que a gestão do Flamengo contrata e demite e gasta esse dinheiro todo com multa. Então, é para tirar multa ou é para, tem que mudar a forma de contratar, mudar as pessoas, que ser mais certeiro, entendeu? O que demonstra uma ineficiência é acontecer esse ciclo constante, é um ciclo que, como já foi dito, os técnicos estão eternamente em início. Isso é outra coisa que eu ouço de crítica. Que, assim, você ouve o Vitor Pereira, estou no trabalho no início. Paulo Souza, estou com trabalho no início. Estou com trabalho no início. E aí, você não tem uma memória dentro do clube, até porque não tem comissão técnica fixa, como é o problema que está sendo enfrentado agora. Porque sai o Vitor Pereira vai sair, de repente, vamos lá, que acabe contratando o Jesus, até tem uma troca de feedback ali, porque os dois se conhecem, são conhecidos e tal. Mas quando vem um técnico totalmente diferente, sei lá, como o Sampaoli, não tem troca nenhuma de conhecimento, o cara pega do início de novo. O clube não tem memória, essa foi uma crítica que eu ouvi. Assim, não tem memória de continuidade do que você vai ter que fazer, não só troca constantemente, como troca e inicia do zero tudo de novo. E aí tem outras questões ali de discussões dentro da gestão do futebol, que é como é que você gere elenco, porque você traz um elenco e aí também traz um técnico, ele pede contratação. O Vitor Pereira acabou que não contratou ninguém, né? Ninguém foi contratado por pedido dele, né? O Gerson já estava ali e os jogadores que ele pediu, que eram um ponta e o volante, não chegaram, né? Mas você faz um elenco, aí traz um técnico, ele não se adapta, ele vai pedir jogador, só que ele vai ser demitido na sequência. Digamos que viesse o Sampaoli, imagina quantas contratações não vai pedir o Sampaoli, né? Aí você pede ali as contratações, e aí ele vai ficar quanto tempo? Dado o histórico dele no Santos e no Atlético, a probabilidade, pelo menos aqui no futebol brasileiro, e até nos próprios clubes que ele trabalhou lá fora, também é grande. No Olympique de Marseille, enfim. Qual foi a última temporada que ele passou? O último trabalho dele longo que eu lembro é do Chile. Teve algum posterior que ele ficou assim, longo período, mais de um ano? O Atlético, ele, por exemplo, fez uma temporada abaixo das expectativas do Atlético Mineiro, mas o Atlético ia mantê-lo, né? E aí ele decidiu sair na época, né? Então, é um técnico com falta de continuidade. Essa questão da falta de continuidade no Flamengo está gerando um desgaste ali de questionamento ao próprio Landim, não é o Marcos Braz só. Porque é ele que toma as decisões, no final das contas.
É ele que contrata, ele que gasta dinheiro do clube depois para pagar a multa. Então, tem que começar. Por isso também o Jesus é um resolvedor de problema, porque pacifica ali todo mundo, todo esse desgaste, críticas, digamos assim, ficam abafados, porque trouxe de volta o vencedor pelo clube, maior vencedor aí desde a era Zico, né, na gestão dele, e aí você ameniza tudo e acaba com essa discussão sobre não ter muito norte de um projeto esportivo ali, né, digamos assim. Então são duas coisas casadas, você já começa a ter um desgaste de críticas a como é o procedimento lá dentro, e o Jesus é o nome que abafa isso tudo. Seria o nome que alinha tudo, né? Diretoria, torcida, jogadores, comissão técnica e até politicamente dá uma baixada. E assim, ó, trouxemos o cara, agora é com ele, não tem mais, entre aspas, o que fazer. Também vira uma espécie de escudo. Você falou das continuidades dos trabalhos do São Paulo, aqui, ó. No Santos foram 63 jogos, no Galo 39, do Olympique de Marselha ele virou uma temporada para outra, 11 na primeira e depois 56 na outra. Acho que esse foi o trabalho mais longevo, e no Sevilha agora, o último trabalho dele, 30 jogos, ele foi demitido último dia 21 de março, se eu não estou enganado, do Sevilha da Espanha. De repente agora ele é o técnico perfeito para o Flamengo, né? Que demite a cada 6 meses, ou o Flamengo demite ele, ou ele sai demitido, enfim. Já está na média. É aquela coisa curtinha. Já casa tudo, dá o match, né? E esses são os valores mesmo, o Rodrigo, em relação às multas? Ó, tô olhando aqui de cabeça, sim. A maior foi a do Vitor Pereira, ainda tem isso, né? Tá crescendo, né? Os valores estão crescendo. É verdade. Paulo Souza, o que eu tinha ouvido era em torno de 7 milhões. Em geral, os contratos são o que resta de contrato, né? O Vitor Pereira era mais bem remunerado que os outros. E tinha um contrato mais longo. O Domenech Torrente também, né? Saiu com poucos meses e tinha um contrato mais longo, né? O Paulo Souza, eu acho que o contrato era de 1 ano, salvo engano. E o Rogério era só até o fim da temporada, né? Então, por conta disso, o valor ali... Eu acho que o Rogério tinha algum mecanismo diferente. Posso estar enganado aqui do que era a multa do Rogério. O Dorival e o Renato saíram sem pagar multa porque foi final de temporada e aí encerrava o contrato deles e você contratava outro jogador. O Abel não tinha multa. Ele tinha isso. O Abel Braga, né, que já está tão lá atrás de trocas de técnico do Flamengo, mas o Abel Braga foi o primeiro técnico dessa gestão, Landim, e ele não tinha multa, saiu sem receber. Eu imagino, inclusive, que os técnicos que saem sem receber nada do Flamengo devem se sentir meio, tipo, pô, saí, ainda não levei nada, né? Errei, né? Dado histórico, errei na negociação. Pela soma aqui, eu cheguei no mesmo número que o Kleber do nosso chat, por esses números aqui, dá cerca de 37 milhões, é exatamente o panorama que o Rodrigo tinha explicado, quase 40 milhões de multa de técnico. Eu ouvi até um de gente falando assim, escuta, então faz uma carência aí, 3, 4 meses, não tem multa, se demitir por 3, 4 meses. Já que é esse o modus operandi? Aí tem ali um test drive, né,